Ó, estão vendo ali, né? Sim. Ó, então vai lá na 11ª edição, tá? Vai exibir online. Aí vai pedir que eu faça o login. Então, vocês são alunos, professor, aí bota aqui ó, matrícula. E ó, então ele tá Já está aparecendo aqui. E uma coisa legal que tem aqui agora, que eles gravaram alguns vídeos para explicar alguns conceitos. Ó. Então, se for, quer dar uma revisão, lembra que alguns de vocês perguntaram ali sobre as equações de ordem 2, o que são duas soluções linearmente independentes, ele explica aqui em alguns desses vídeos, entendeu? Então, vamos agora falar das EDOs lineares homogêneas de ordem 2. Nesse universo, a gente vai começar falando de um caso bem mais simples, pessoal. Só quando os coeficientes, ou seja, aquelas funções que acompanham a derivada segunda, a derivada primeira e a função, são só números reais, ou seja, são constantes. Então, no nosso universo, a gente vai trabalhar de fato agora com EDOs lineares homogêneas de ordem 2, mas só aquelas que têm os coeficientes constantes. Vamos ver como é que são. Temos uma constante multiplicando a derivada segunda. Tem como aumentar a tela, senhor? oi? Aumentar a tela, expandir. Ali no canto, se tocar nela, bota o mouse em cima do vídeo. Aqui? Ali, ó. Como é que você joga aqui? Com essa EDO, Não tá obedecendo. a função que acompanha, não acompanha nenhuma de suas derivadas, é a função estritamente nula. Por isso, zero. Nós de fato entender o método criado para achar qual é a solução geral desse EDO, nós vamos falar um pouco sobre álgebra linear. O fato que é importante é que eu preciso ressaltar as soluções das EDOs lineares homogêneas de ordem 2, elas formam um espaço vetorial de dimensão 2. Para nossas soluções. E já que soluções formam um espaço vetorial de dimensão 2, para achar todas as soluções, basta determinar uma base de soluções para essa EDO. Porque sabendo uma base de soluções, como a dimensão é 2, a base vai ter duas soluções, então qualquer outra solução vai ser escrita como combinação linear dessas duas soluções que são os elementos da base. Certo? Então, é exatamente isso que a gente viu, né, nas primeiras aulas, que quando a gente resolve uma equação diferencial linear de ordem 2, coeficientes constantes e homogênea, dependendo das raízes da equação característica, né, cada um daqueles casos, mas o que importa é que são duas soluções linearmente independentes que formam a base da solução geral. Certo? Então, é isso que ele está ressaltando aqui nesse pequeno vídeo. Tá? Depois é apresentada uma parte teórica, né? Aí vem alguns exemplos para a gente exatamente trabalhar aquela ideia. Tu tem a equação de ordem 2 homogênea e as condições iniciais. Né? E aí tu vais resolver, primeiro achando a solução geral e depois determinando os coeficientes para que as condições iniciais sejam satisfeitos. Certo? Até aí, tranquilo, pessoal? Na medida do possível, sim. Tá. Bom, então assim, a gente conversou ali, a gente fez alguns exemplos, né? Então eu havia comentado com vocês, aqui ele faz a dedução, ó,
na equação característica, ele pega, né, ele faz a substituição da exponencial e na RT. Em vez de x, ele usa o t como variável independente, mas isso, né? Pega, calcula as derivadas sucessivas de ordem 1 e 2, substitui, né? Vê que AR ao quadrado mais BR mais C vezes E na RT é igual a zero. E como esta exponencial é sempre diferente de zero, a condição vai ser satisfeita quando este fator aqui, AR ao quadrado mais BR mais C, for igual a zero, que é o que a gente chama de equação característica. E aí a gente viu que as raízes sendo reais diferentes, reais iguais ou complexas, produzem aquelas soluções gerais que nós já discutimos. Tá? Então, aqui é a dedução, né, da equação característica. Mas o que eu queria aproveitar aqui desse capítulo do livro é que depois que ele faz alguns exemplos aqui correspondentes a várias situações, né, que depois, se vocês quiserem reproduzir alguns exemplos, tem aqui como referência, e olha só como está melhor. Isso que eu disse para vocês. Ó. Agora, para você sair de uma página para outra, é só rolar o mouse aqui. Muito bom. Está bem dinâmica mesmo a utilização. Então, tem exercícios aqui, ó, página 75, né? E cada um dos problemas de 1 até 6 encontra a solução geral. Então, aqui são exercícios de cálculo da solução geral de cada uma dessas equações de ordem 2, só para trabalhar aquela ideia, né, de, bom, vai resolver a equação característica, ver quais são as raízes e escreve a solução geral. Tá? Eu vou resolver, porque eu acabei me dando conta, eu vou resolver o exercício 4 aqui, ó, para mostrar um caso particular, tá? Para vocês verem o que acontece neste caso do exercício 4. Porque sempre é bom ver uma diversidade de exemplos, né? Porque daí a gente fica, digamos, mais confortável para lidar com as situações que aparentemente são diferentes, tá? Para ressaltar o seguinte, mais um exemplo aqui. Agora eu vou ter que descompartilhar ali a tela, eu acho, né? É isso que eu ia já informar como é que daí tu vai filmar ali para... Eu tenho que cuidar aqui, quando eu estiver compartilhando o livro, e se eu quiser escrever, eu tenho que... Eu acho que até agora você estava compartilhando a tela, ninguém viu o que estava antes. Acho que eu não estava compartilhando. É verdade. Tá. Só mostra o livro. Então agora eu vou fazer um exemplo ali. Tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse exemplo, y duas linhas mais 5y igual a zero. Mas o som o pessoal vai poder... Depois eu faço ali uma observação. Só para a gente ver alguns casos, tá, só aqui, o que vai acontecer na hora de resolver a equação característica, a gente vai observar neste exemplo. Ó. Então lembra, né? Y duas linhas, corresponde com R ao quadrado, Y' corresponde com R, e o Y corresponde com 1. Tá? Essa é a lógica quando a gente faz a transformação da equação diferencial para a equação característica. Então, neste caso, ó, vai ter, ó, Y duas linhas corresponde a R ao quadrado. O Y' corresponde a R. Como o Y não aparece, né? Então, é R ao quadrado mais 5R igual a zero. Então, o que acontece? Como é uma equação de segundo grau incompleta, né? Quando o termo constante não aparece, tem somente o termo de primeiro e de segundo grau na incógnita R,
tu pode usar a fatoração, né? R multiplica R mais 5 igual a zero. E aí tu conclui que uma das raízes é o R igual a zero, porque, observa, quando tu multiplica dois números, seja quais forem, e o resultado é zero, um deles tem que ser zero, senão não vai dar zero. Né? Então, ou o primeiro fator é zero, já tem a raiz, que é zero, ou o segundo fator é zero. Para esse fator aqui ser igual a zero, o R tem que ser menos 5. Então, as duas raízes estão determinadas, analisando, mas isso só vale quando a multiplicação dá zero. Mas se o R for menos 5, dentro do parênteses daria... Ah, tá, dá zero, isso. Isso. Achei que dava 1. Não, vai dar zero. Porque vai ter R mais 5 igual a zero. E aí o R igual a menos 5. Ok? Então, o que diz, né, a nossa teoria, como o colega ali, né, falou no vídeo? A gente tem que achar duas soluções linearmente independentes, e a gente viu que quando as raízes são reais e diferentes, né, a base é formada por duas exponenciais, e na 0x e e na menos 5x. Porque lembra que as raízes entram lá no expoente, né, da função exponencial. Vamos lembrar disso, pessoal? Que o R é sempre o expoente lá do x. Então, e na 0x. Só que e na 0 é 1. Então, esse é um caso particular em que uma das funções é constante, igual a 1, e a outra é uma exponencial. Então, a solução geral vai ser y igual C1 vezes 1, C2, e na menos 5x. Pode me lembrar sobre esse C1, C2? Eu acho que eu peguei só na parte do EAD, já não entrou muito bem na cabeça. Eu já entendi que eles vão aparecer. Eu entendi como é que chegou aí, mas o C1 e o C2 significam o que não? São constantes arbitrárias. Lembra que a gente conversou sobre o conceito de solução geral. Ó, primeiro, né, lembrar que o fato de ser uma equação de ordem 2, tá, significa que a solução é um espaço vetorial de dimensão 2, que é o que o professor falou ali no vídeo. E isso significa que, para resolver essa equação, tu precisa encontrar duas funções que constituem a base do espaço vetorial, que nesse caso são o 1 e o e na menos 5x, e o C1 e C2, que multiplicam o 1 e e na menos 5x respectivamente, são números quaisquer. Qualquer número que tu coloque no lugar do C1 e qualquer número que tu coloque no lugar do C2 vai dar uma solução daquela equação. Pode escolher qualquer valor para C1 pertencente aos reais. É só uma incógnita que a gente, dependendo da questão, já te dá para tu colocar e fazer um resultado. Só que aí qual é a diferença, né? Que aqui, só para concluir, né? Nesse caso especificamente, tu até pode dizer que é simplesmente C1 mais C2 e na menos 5x, né? Como tu só tem a equação, né, tu não tem as condições iniciais, neste caso, tu não vais ter condições de determinar um valor para C1 e um valor para C2. Sim, quando essa situação específica. Né? Então tu tem por isso que é chamado de solução geral. Hipoteticamente, quer dizer o quê? Bom, tu pode chutar, lembra que a gente até fez um exemplo, né? Alguém diz, o C1 era 5, o C2 era 8,
tu pode escolher um valor qualquer para ser 1, um valor qualquer para ser 2 dentro do conjunto dos reais, para cada um deles, tá? Qualquer que seja a escolha que tu fizer, este y aqui vai ser uma das soluções desta equação. E não existe outra possibilidade. Todas as soluções possíveis e imagináveis desta equação diferencial vão sair desta fórmula aqui. Isso aqui é interessante, quer dizer, o poder, digamos, desse método é o seguinte, ele está te dizendo assim, ó, e na 3x não vai resolver, seno não vai resolver, cosseno, nenhuma outra função a não ser combinações dessas duas. Então, essa é a vantagem, porque tu imagina assim, né, para quem utiliza, eventualmente, uma equação diferencial lá na resolução de problema, a pessoa vai ficar pensando, mas será que esse problema tem mais alguma solução além dessas? Não, só tem essa. Então, isso torna mais segura a aplicação do método, né, e, eventualmente, a resolução de um problema quando ele for modelado com uma equação de segunda ordem que obedeça a essas condições, né? Linear, coeficientes constantes e homogênea. É uma equação bem específica. Né? Tá? Mas realmente é importante entender bem, né, que este termo, né, significa que todas as soluções possíveis desta equação diferencial estão contempladas por essa fórmula, onde o C1 e o C2 são constantes arbitrárias. Tá? Então, como eu dei conta, né, que a gente não havia trabalhado nenhum exemplo em que uma das raízes fosse zero. Porque observe, quando a raiz é zero, né, aquela exponencial se transforma em uma constante. Então, significa que todas as funções constantes resolvem, né, porque aqui estão contempladas todas as constantes possíveis e imagináveis. E aqui estão contemplados todos os múltiplos do e na menos 5x. Junta todas elas, aí tem um conjunto de todas as soluções possíveis daquela equação diferencial. Bom, então deixa eu só procurar aqui, mas eu vou mostrar para vocês, já que a gente conversou sobre esse assunto na aula, aquela aplicação do sistema massa-mola que tem mais para frente. Lembrando agora que tu não está compartilhando, né? Aí eu vou ver o seguinte, eu vou deixar aqui, eu vou procurar direitinho, aí eu compartilho, né, para não ficar rodando ali a página do compartilhamento. Porque eu não sei exatamente qual é a página que eu vou ter que rodar um pouco. Dessa primeira parte, tu vai fazer uma lista de exercícios, assim, para mudo, ou é mais tipo, pega o livro e tal exercício a gente pode resolver em uma aula? Isso, eu vou indicar do livro ali, porque daí é mais fácil para acessar, né, e a anotação vai ser exatamente a que está sendo usada em aula. E aí vai também me poupar, eu vou estar copiando do livro, né, então já copiei direto lá. Entendeu? Deixa eu só... E... Tá tudo para pegar livro físico na biblioteca? Sim, esse livro tem. Eu peguei de material mental. Fica aberto até que horas a biblioteca? Eu não sei se não tem que reservar antes. Não, pode chegar ali e pegar na hora, mas na hora de reservar que daí é mais rápido. Porque eu fui ali, eu tive que esperar o cara ir lá em cima, subir, pegar. Você não deixa ele entrar. Eu tenho feito assim, eu mando a mensagem. Vai reservar melhor. Aí eles avisam, ó, tá disponível. Aí vai ali no TR e retira. Mas eu acho uma boa, viu? Mesmo tendo acesso online... É que eu particularmente, esse modo online, independente se é slide, se é professor falando, eu não consigo eu não posso absorver nada, eu preciso de um livro. Eu sei, isso interfere, né, no pensamento. Então, eu tenho o livro físico, né, gosto, tenho em casa, sempre consulto, né? Só que, né, para aula, assim, o livro online tem algumas vantagens. Então, eu é mais fácil de acessar. Eu vou trocando aqui as páginas e tal. Mas realmente eu concordo contigo. Assim, para fazer exercícios e tal, para olhar exemplos, eu acho que o livro físico é muito bom. E além disso, por exemplo, no caso desse livro, né, tu quer conferir a resposta, tem que ir lá no final, aí vou voltar, então, no livro físico, folheia ali e pronto já. Sim. Né, rapidinho já confere. Tem as vantagens.
depois que tu se familiariza com o livro, né, o livro físico, assim, aí tu começa, né, tu passa de uma página para outra rapidinho, né, é bem tranquilo. Então aqui, pessoal, ó, tem aquela situação que eu falei para vocês, né, de, só para ilustrar, porque o pessoal comentou, né, das equações de segunda ordem, afinal de contas, né. Então, tem duas situações que o Voz de Primo aborda aqui, né, que são modeladas, são descritas, né, por equações diferenciais de segunda ordem. Deixa eu só, agora eu vou compartilhar aqui. Né. Agora está aparecendo? Agora está aparecendo. Compartilhamento. Você está ali embaixo. Isso, porque daí se interrompe ele. Né? Bom, então assim, tanto em circuitos elétricos que tem resistor, capacitor e indutor, como nesse chamado sistema massa-mola, né? Onde tu tem então uma massa presa à extremidade de uma mola. Né? Então, o que a gente conhece, né, de situação que é descrita quais são as leis, né, que são envolvidas quando a gente trabalha ou observa, né, uma massa presa à extremidade de uma mola. Claro que aqui você deve considerar assim que a amplitude do movimento dessa mola não vai ser uma amplitude assim muito grande. Tá? Certo? Então, as molas, por natureza, né, elas são usadas em situações assim específicas para, como, né, amortecer a vibração, né, suportar um peso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem a utilização de sistemas mecânicos, por exemplo, para combate e prevenção de terremotos, porque a gente não tem uma tradição. Né? Mas em alguns países, né, especialmente o Japão, esse colega nosso aqui, ele morou alguns anos no Japão, o professor Emílio Jekyll, não sei se vocês conheceram, acho que agora nos últimos anos ele estava já trabalhando como diretor do museu e fazendo outras atividades. Então ele passou alguns anos no Japão, fazendo o doutorado dele lá, então conversando com ele, ele contava assim que quando havia um terremoto, né, no Japão as pessoas são treinadas para ir para um certo lugar, para um abrigo, esperar alguns minutos, que o terremoto passa e eles que é impressionante. Os prédios eles oscilam, mas não caem. Né? Então tem alguns prédios assim que. Desculpa me interromper, na real. É que isso só vai até uma certa altura, não tem uma regra que não pode também ter prédios a tanta de altura lá no Japão, que daí não resiste. Isso aí, esse detalhe eu realmente na época não tinha conhecimento, não perguntei para ele, né? Ele disse que morava assim num bairro, não era um bairro muito central de Tóquio, né? Mas ele passou por alguns momentos em que enfrentou terremotos, mas e a população era muito assim disciplinada, então ele nunca viu assim pânico. Né? As pessoas ficavam preocupadas, evidentemente, né? Mas ficavam ali abrigadas e esperavam alguns minutos, aquele negócio passa e volta à atividade, como se fosse uma chuvarada forte, assim, como acontece aqui de vez em quando. Igualzinho. É. E aí tem um sistema assim com umas molas embaixo dos prédios, né? Que daí eles fazem esse movimento, ó, e aí ele suporta aquele movimento, mas não afeta a estrutura do prédio. Então, só um exemplo. Bom, então voltando aqui às leis, tá? Tu vai ter que aplicar imagina assim, ali como está desenhando. Aqui está a mola, tá? Vocês observem lá na tela. Tem a mola, aí tu vai prender uma massa nessa extremidade aqui, ó. A mola vai estender um pouquinho. Este movimento aqui, ele vai obedecer uma lei chamada lei de Hooke, né? Que existe uma constante de elasticidade da mola, né? Certo? E aí tu vai dizer o seguinte, que a força de restauração, né, vai entrar em equilíbrio com a ação da gravidade. Tá? Então, olha só, a ação da gravidade vai fazer a mola ir para baixo, certo? Que é o M vezes G, né?
E a força de restauração, que é diretamente proporcional a esse alongamento aqui, ó, e o K é a chamada constante da mola, elas entram em equilíbrio e a mola fica parada, certo? Então, a gravidade impulsiona a massa para baixo, ela puxa a mola, e a força de restauração faz com que elas entrem em equilíbrio, tá? Então, está escrito ali, ó, a constante de proporcionalidade K é chamada de constante da mola, e o sinal de menos é que a força puxa para cima, ó, né? Então, ele considera que as forças que atuam para baixo são positivas e as forças que atuam para cima são negativas. É uma convenção. Tá bom? Bom, então tu tem essa situação. O que vai acontecer? Como eu falei para vocês. Ó, a mola, ela tem um certo comprimento. Tá? Um certo comprimento. L minúsculo. Quando ela é presa, a massa na extremidade da mola, ela vai ter um alongamento L, que nessa posição aqui vai estar em equilíbrio. Tá? E depois, né, aí a pessoa chega ali, ó, né, tem a mola, a massa penduradinha, paradinha, daí a pessoa puxa para baixo, ou dá uma empurradinha assim para cima, ela vai ter um deslocamento em relação à chamada posição de equilíbrio. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Tá? Ela vem então, ela vai ter um comprimento, que é o L, que é o comprimento da mola, mais o alongamento, mais esse deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Tá? É isso que vai acontecer. Se empurrar para cima, daí o U fica negativo. Isso, exatamente. Aí a convenção vai ser a seguinte. Ó, ele vai convencionar depois ali, né, a posição de equilíbrio, o deslocamento é zero. Certo. Então ele vai considerar que abaixo da posição de equilíbrio vai ter um sinal e acima da posição de equilíbrio vai ter um outro sinal, apenas para diferenciar, né, uma situação da outra. Tá. Que ele vai convencionar aqui. Então está ali, ó, a força de restauração, né, que é para cima, então o sinal de menos, K vezes L, e a força gravitacional que aponta para baixo, L é positivo. Bom, muito bem. Então, no problema dinâmico, né, que é quando tem movimento, estamos interessados em estudar o movimento da massa, seja na presença de uma força externa ou sob um deslocamento inicial. Então, a gente vai denotar por U de T. Então, o tempo vai ser a variável independente. Tá? Olha só, medido positivamente no sentido para baixo. Então, abaixo da posição de equilíbrio vai ser um deslocamento positivo e acima da posição de equilíbrio vai ser um deslocamento negativo. Tá? Ó, medido positivamente no sentido para baixo. Deslocamento da massa a partir da posição de equilíbrio no instante T. Então, o U de T está relacionado com as forças que agem sobre a massa pela lei do movimento de Newton. Você sabe que o Newton, né, é o físico inglês, então ele estabeleceu que a força que atua é diretamente proporcional à aceleração. Tá? Ou seja, a força vai ser a massa vezes a derivada segunda do deslocamento. Vocês são alunos de física? Engenharia mecânica. Tá, engenharia mecânica. Vocês conhecem física básica, né? Sim. Então, sabe, ó, quando tu tem a função posição, né, que no caso é U de T, que vai ser o deslocamento, mas é a mesma coisa que posição, derivada primeira é velocidade, derivada segunda é aceleração. Né? Então, é isso que está dito ali. Ó. A força que atua é pela lei de Newton, é massa vezes aceleração. Massa vezes derivada segunda, onde o U duas linhas de T, melhor dizendo, é a aceleração da massa, e essa é a força total agindo sobre a massa. Tá? Duas linhas chegaram a N. Chegará U sobre N, U elevado a N. Não, é U duas linhas, tá? Derivada segunda. Tá. Bom, então o que a gente tem? Ó, ele vai fazer um levantamento das forças que atuam sobre a massa. Ó, vamos lá. O peso, o que é o peso? É uma força. Né? A gente sabe que a gente fala peso, mas na verdade, né? O peso é uma força, que é o produto da massa pela constante gravitacional. Então, a massa M multiplica pela gravidade, dá a força peso que atua no sentido positivo, atua para baixo. Tá? A força da mola. A força da mola é uma força que é proporcional ao alongamento L mais U da mola e sempre age para restaurar a mola, tá? A sua posição natural, né?
A mola, quando a gente pega uma mola assim e puxa, tu sente uma resistência. Né? É a resistência que a mola faz, que ela tende a voltar à sua posição de equilíbrio. É isso que ele está dizendo. Tá? Esses exemplos são só com molas ideais, né? Tá? Esses exemplos seriam só com molas ideais, né? Porque, por exemplo, depois de muito tempo de uso, a mola tem um desgaste. Perfeitamente, Né? claro. Tem aquele fenômeno de esterese, né? Vai acontecendo. Isso acontece pela a chamada fadiga, né? Sim. Mas ele está fazendo uma modelagem aqui, e depois ele faz um comentário, né? E nessa modelagem ele está considerando os principais fenômenos que ocorrem, digamos, num primeiro momento. Se tu, como disseste, se tu ficar usando muito tempo, tu vai notar que ela vai começar, ela vai ficar um pouco estendida, né? Vai apresentar uma fadiga, e o próprio movimento de oscilação vai perder um pouco. Mas, de fato, não existe. É que nem eu comentei outro dia ali, né? Se tu pensar assim, no que o carro gasta combustível, né? Um dos motivos do carro gastar o combustível é para vencer o atrito, né? Dos pneus do carro com a superfície do solo. Agora, se tu pensar assim, mas se não tivesse atrito, né? Tu ia deslizando, depois que der partida, tu não fosse parar. Então, e nem ia começar, no caso. exatamente. Né? Não ia ter atrito, não ia ter aderência, né? Na superfície. Ele ia ficar girando a roda ali. Então, quer dizer, por que existe essa situação do limiar teórico? Porque daí ela te diria o seguinte, ó, o que aconteceria, depois a gente vai ver aqui, com o movimento de uma massa presa à extremidade de uma mola, se não tiver um atrito. Tu vai ter um chamado movimento harmônico simples, que a mola vai ficar oscilando para cima e para baixo e não vai parar nunca, não vai voltar à posição de equilíbrio. Porque se não tiver atrito, de acordo com os elementos que tem aqui, tá? É isso que vai acontecer. O atrito do vento, tu disse. O atrito do vento. Não, o atrito, vamos continuar aqui, daí a gente vai entender melhor. Ó, então, a força da mola vai ser menos K vezes L mais U. Né? Quando eu estiver exatamente na posição de equilíbrio, o U é zero, então a força é menos K vezes L. Né? Só que vai ter um deslocamento para a hora para cima e hora para baixo, então tem esse termo L mais U aqui. Por outro lado, ele faz uma discussão, tá, de quando é que é negativo, L mais U é negativo, então a mola está comprimida, né, e de uma distância L mais U. E a força da mola, agora direcionada para baixo, é dada por Fm igual a K vezes L mais U. Tá? No entanto, quando o L mais U é negativo, segue que o módulo de L mais U é menos L mais U, de modo que Fm é dada novamente pela equação 4. Então, independente da posição da massa, a força exercida pela mola sempre é dada por essa equação aqui. Tá? Então, essa é a dedução geral que vale para a força da mola, se ela está para cima ou para baixo. Aí tem um detalhe aqui, ó, que é a chamada força de amortecimento ou resistência, tá? Que é chamada de FA. Sempre age no sentido oposto ao sentido do movimento da massa. Essa força pode aparecer em diversas fontes, resistência do ar ou de outro meio onde a massa se movimenta. Né? Por exemplo, se tu tiver uma mola desligando num fluido, que é o óleo, por exemplo. Tá? Então, vai haver uma dissipação de energia interna em face da extensão ou compressão da mola, atrito entre a massa e qualquer via, se existir, que limite seu movimento a uma dimensão. Tá? Em qualquer caso, supomos que essa força de resistência é proporcional à velocidade escalar da massa. Isso é chamado de amortecimento viscoso. Então, digamos assim, se tu pensar, claro, no nosso ambiente aqui, né, o ar que está presente aqui, ele provoca atrito com aquele dispositivo. Né? E, em geral, a força de atrito ou força de amortecimento é sempre, nos modelos matemáticos, sempre se supõe que ela é diretamente proporcional à velocidade. Diretamente proporcional. Isso é uma coisa que tu pode fazer uma experiência. Se tu andar de carro em dias de vento, tu vai perceber que se tu aumentar a velocidade, tu vai ter uma sensação de aumento do arrasto. Isso. Né? Tu percebe isso na superfície do carro. E até quando tu está correndo na rua, se tem um vento sentido contrário, se tu aumenta a velocidade, tu sente mais a força daquele vento. Tá?
Então, é uma maneira de verificar essa hipótese. Tá? Geralmente, nas equações, quando tu tem força de atrito, os modelos... Por quê? Porque daí a equação fica linear. É uma constante vezes a velocidade. Na aviação, quando a velocidade passa de, digamos, 800 km por hora, em alguns casos, os motores consideram que o atrito é proporcional ao quadrado da velocidade. Imagina. É porrada, né? Qual é o problema disso? A equação, quando tu tem um termo ao quadrado, no caso a derivada primeira, né, elevada ao quadrado, ela deixa de ser linear. E aí tu não consegue usar esses métodos. Daí usa qual método? Daí tu tem que pegar, existem diversos métodos para resolver equações não lineares. Aí tem mudança de variável. Lembra aquele negócio do cálculo lá, quando tu calcula integrais, tu faz aquelas mudanças de variável para calcular integrais? Existem técnicas semelhantes para resolver equações diferenciais. Aí tu muda o formato da equação, fazendo uma mudança de variável, e aí tu tem que ficar testando para ver para cada equação, aí tu consegue resolver. Não é isso não. É isso não. Acho que é. Não é método de tentativa e erro. Não é exatamente tentativa e erro. Mas é assim, para as equações não lineares, a grande diferença é que para essas equações, por exemplo, eu tenho como suporte, né, a teoria dos espaços vetoriais, que me diz a equação de ordem 2, coeficientes constantes, linear e homogênea, o espaço é de dimensão 2. Para equações não lineares não tem uma teoria de caso geral. Aí cada equação tem que fazer um tratamento diferente. Bom, então a força de atrito, como ela é contrária, né, ao movimento da massa, ela é menos uma constante vezes a derivada primeira do deslocamento. Tá? Essa constante tem uma constante positiva de proporcionalidade, conhecida como a constante de amortecimento. Bom, eu já li, tá? Por exemplo, tem muitos artigos por exemplo, que discutem como é que tu mede, por exemplo, a constante de amortecimento de um objeto que se desloca no ar. Tá? Porque o coeficiente de atrito do ar ele pode ser considerado constante nos modelos mais simples, mas é sabido que para quem, por exemplo, gosta de filmes e acompanha pelos filmes, o pessoal que sobe no Everest, tá? Quando tu chega em altitudes elevadas, né, já em 1000 metros, por exemplo, o ar começa a se tornar mais rarefeito. Né? Então, o coeficiente de atrito, ele diminui, porque tem menos ar. Certo? Se pegar e comparar o coeficiente de atrito a 2000 metros do ar a 5 metros da superfície, aqui tem muito mais ar perto da superfície terrestre. Então, tu vai ter um coeficiente de atrito diferente. Mas nos modelos, como está dito ali, ó, se considera que ele é constante, porque isso simplifica o modelo. Tá? Bom, então tu tem este termo que é um termo de amortecimento. Né? Então, somando essas quantidades todas, há uma força externa que pode ser aplicada, né, para baixo ou para cima, ali, pode botar um dispositivo para pressionar a mola, pode botar um ventilador ali, né, de baixo para cima, para fazer um estímulo no movimento, né? Enfim, ela pode botar um ímã, né? E pode usar diversas formas, um impulso elétrico para fazer estimular o movimento daquela massa presa em extremidade da mola. Então, somando essas quantidades todas, tu terá, pela segunda lei de Newton, a massa vezes a derivada segunda da velocidade, igual ao peso, né, mais a força de restauração da mola, mais a força de amortecimento, mais essa força externa. Tá? Aí tu vai fazer o desenvolvimento aqui, né? Bom, tem algumas simplificações. O que vai acontecer? Tu vai ter, como resultante da equação que governa o movimento, massa vezes derivada segunda, mais coeficiente de atrito vezes derivada primeira, mais constante da mola vezes o deslocamento, em cada instante de tempo, igual a uma força externa que eventualmente esteja presente, né, atuando sobre o sistema massa-mola. Então, essas grandezas, M, massa, coeficiente de atrito e constante da mola, são todas positivas, né, e são considerados valores constantes.
Eu sim, pessoal, nesses modelos, eu sempre converso com meus alunos quando apresento essa discussão, eu sempre digo o seguinte: por que se considera que os coeficientes são constantes? Porque se não se considerarem constantes, o modelo se torna muito mais complicado. Tá? Então, é uma primeira versão, né, é uma primeira descrição do problema, que, claro que aí, em certas situações, eu preciso considerar que o coeficiente tal é variável, aí se considera. Né? Mas vamos pensar assim, numa situação em que, eventualmente, né, vai se estudar para descrever isso. Vamos pegar assim, tu pega ali, bota um dispositivo, bota uma bolinha aqui presa, né? Pega, sei lá, bota uma madeira fixa aqui na madeira, pega, prende a mão, bota uma massa pequena aqui, uma massa de valor desprezível, e faz o movimento. Tá? Como disseste, nas primeiras vezes que tu fizer aquilo ali, se der um estímulo e simplesmente, né, deixar o tempo passar, o que vai acontecer? Ela vai voltar ao ponto de vista. Tá? O que ele está dizendo é que, eventualmente, podemos ter a presença de uma força externa. Certo? Então, se essa força externa não existir, aquilo lá vai ser igual a zero. Aí a gente vai ter uma equação homogênea, como essa que a gente está vendo aqui no quadro. Tá? A força externa já não é um movimento forçado? Não, a força externa é uma outra... Não, porque olha só, pensa assim, a bola e a massa ali, então está parado no princípio. Se tu pegar e fizer isso aqui, e não fizer mais nada, isso aqui é simplesmente uma velocidade inicial que vai estimular o movimento e vai parar. Mas é um movimento externo. Não, mas é uma força instantânea. Só no instante tem igual a zero. Então... E essa força externa é se tu pegar e, por exemplo, imagina que a massa é uma peça metálica, tá? Aí tu dá um movimento aqui e bota um ímã aqui, ou um polo oposto, ou digamos que seja oposto. Toda vez que ele descer, ele vai repulsar aquela massa. Então ele vai descer, vai ter o efeito magnético e ele vai subir. Aí ele sobe. Daqui a pouco ele desce. Aí tem o efeito magnético. Ele sobe de novo, entendeu? Essa é a força externa. Exatamente. Ou então, por exemplo, imagina que ela seja sensível a um campo elétrico. Né? Aí tu bota um campo ali, toda vez que aquela massa chegar ali, ela vai ter um campo elétrico que gera um campo magnético e toca, ela vai subir de novo. Né? Então tem inúmeras possibilidades de tu gerar essa força, porque aqui, ó, observa, é F de T, né? Então ela vai ser ao longo do tempo, e não um instante só. Então, se tu só tocar como seria zero, não teria força. E daí se tu faz isso, aí tu transforma em condição inicial. Ó, eu dou uma velocidade inicial de 1 metro por segundo, por exemplo, né, a partir da posição de equilíbrio. Isso é só uma condição inicial, mas lá do lado direito não tem força plana. Entendi. Então tu vai ter a formulação completa do problema, especificando aquelas duas condições iniciais. A posição inicial, que é o de zero, denotado por zero, e a velocidade inicial v de zero. Tá? Então, o U' de zero, digamos, é a velocidade inicial igual a zero. Então, quer ver? Ele faz aqui alguns exemplos, né, que a gente... Bom, aí tem uma questão aqui, né, pessoal, que você sabe como os livros são escritos, né, originalmente nos países de língua inglesa, né, tem essa questão das unidades de medida, né, de comprimento, de massa, de energia, tem toda essa questão que não corresponde, né, às nossas unidades usadas aqui com frequência. Então a gente tem que trabalhar com as unidades que aparecem no livro. Não dá para converter? Tá, mas aí o que vai acontecer? Se a gente gastar energia em fazer a conversão... Vai ficar tudo quebrado também. Daí os números se modificam, sabe? De repente o cara bota ali 1/8, aí vira 0,756, a gente trabalha com números tudo quebrado. Porque, por exemplo, diga assim, ó, 1 centímetro. Não, 1 polegada. 1 polegada é 2,54 centímetros. Tá? Aí vira tudo um número quebrado. Então, para evitar esse tipo de problema, eu prefiro trabalhar com os números que são apresentados aqui. Já sei que vai ter dificuldade nisso. Quer ver, ó? Vamos considerar aqui, ó, esta equação, né, que ele apresenta aqui. Ó. Então, ele tem uma massa de 1/8 de libra por segundo ao quadrado de 5 pés, tá? A constante, o coeficiente de amortecimento é
6 libras dividido por 3 pés por segundo, que vai dar 2 libras vezes segundo por pés. Tá? E a constante da mola é 4 libras dividido por 1/6 de pés, 24 libras por pés. Então, eu já tinha feito esses cálculos, só estamos utilizando. Então, eu chego numa equação, ó, a massa é 1/8 vezes a derivada segunda, o coeficiente de amortecimento, que é 2 multiplicado pela derivada primeira, que é a velocidade, mais a constante da mola, que é 24, dividido pelo deslocamento. Ó, não tem força externa, tá? Só que é dito que a posição inicial é 1,5, né? E a derivada, que representa a velocidade inicial, é igual a zero. O que significa esse 1,5? Ele pegou, em relação à posição de equilíbrio, ele puxou meio, deixa eu ver, acho que é meio centímetro. Não, meio pé para baixo, que é a unidade de medida que eu aprendi é meio pé. Então, ó, a posição de equilíbrio é zero, tá? Se ele estiver acima da posição de equilíbrio, tu vai dizer que é menos 0,1 ou menos 0,2. Se estiver abaixo, tu vai dizer que é um valor positivo. É uma convenção. Tá? Então, ele estendeu um pouquinho a mola, certo? De 1,5, e a velocidade inicial é zero. Então, ele soltou, é como se tivesse soltado a mola. Ó, ele estica a mola um pouquinho e solta. O que vai acontecer? Ela vai começar a fazer esse movimento, dependendo ali da combinação dos coeficientes. Tá? Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar ali no quadro e vamos fazer esse desenvolvimento para vocês. Tem que voltar para o quadro. Isso, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro copiar aqui, né, para eu pegar os dados ali do problema, e depois eu volto para eu encerro o compartilhamento. Eu vou botar aqui o problema. Nossa mola. Página 102. Nós temos. Agora. Isso, vai dar certo. Então, assim, o que a gente deve interpretar aqui, né, pessoal? Eu tenho efeito. Vamos ler os termos aqui, certo? Tenho o efeito devido à presença da aceleração, né? Então, a massa vezes a aceleração. Tem o efeito do amortecimento, que é diretamente proporcional à velocidade. Né? A constante é 2 vezes a velocidade, mais a força devido à constante da mola, né, que é diretamente proporcional ao deslocamento. Tá? Não tenho força externa, porque o lado direito é zero. Eu tenho um deslocamento inicial de meio pé abaixo da posição de equilíbrio e a velocidade inicial é nula nesse problema.
Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar aqui as condições iniciais aqui no cantinho. Velocidade é o U' ou 2'? É o linha. A velocidade é a derivada primeira e a aceleração é a derivada segunda. Tá? Ó, vamos olhar aqui. Ó. Este termo aqui, ó, massa vezes aceleração. Tá? Este termo, coeficiente de atrito ou de amortecimento, vezes a velocidade. Tá? Este termo aqui, ó, é a constante da mola vezes o deslocamento. Aqui, ó, zero. Não há força externa. Tá? Deslocamento meio pé abaixo da posição de equilíbrio, velocidade inicial é zero. Que é tipo assim, né? O cara esticou a mola um pouquinho para baixo e soltou ela. No caso, não seria considerado que só quando ele largou? Porque tempo zero, quando ele puxa, já estaria considerando, não? Não entendi a... É que se o tempo é zero, no caso, só começou a contar no momento que ele largou. Isso. Estava sendo puxado meio pé. Não, quando ele puxa eu não conto. Ah, Isso. Não, exatamente. porque senão ia dar tempo. Isso, ele puxa ali, né? Aí, quando até chegar no meio ali, não conta. Exatamente. Largou. Isso. Quando ele chega no meio ali, ele larga ali e começa a contar. Entendi. Por isso que o tempo é zero. Tá. Beleza? Beleza. Então tá. Olha só. A gente vai deixar aquelas condições iniciais lá para o final, porque a gente tem que resolver primeiro a equação. E sempre assim, pessoal, que tiver que trabalhar com essas equações, né, como a gente comentou há pouco, evitem trabalhar com as frações. Então, vou multiplicar aqui, ó, por 8, né, para trabalhar com números inteiros, para ficar mais fácil. Né? Então, eu vou ter U duas linhas, mais 16 U linha, 8 vezes 24, 8 vezes 4 é 32, 3 vezes 16, 192 U quase. Tá? Então, a equação característica vai ser R ao quadrado mais 16R mais 192 mais R. Então, vamos resolver. Essa equação vai ficar menos 16 mais ou menos 16 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 192 por 2 vezes. Vamos fazer essas contas. Quanto é que vai dar ali? 4 vezes 192. Se fosse 4 vezes 200, daria 800. 4 vezes 192 vai dar 792, né? 700. Não, 768. É, tem que tirar 4 vezes 8, tem que tirar 32. 768, é isso? Falou? Isso. Tá. Obrigado. Então, 16 é 256. Menos 768.
Dá 2. 512. 512. Vai ser negativo. Né? Ficou raiz negativa. Então daí vai acontecer aquela questão de números complexos. Isso, exatamente. Vai vir sendo inconsciente. Exatamente. Então, vou falar que eu entendi. Tá? Então, vamos lá. Só que 512 não tem raiz exata, né? Vai dar 2 na 9, né? Ou é 2 na 8? 2 na... Não tem raiz inteira. 512, olha, 16 ao quadrado é 2 na 8, que é 256. Então, 512 é 2 na 9. Então, vai ficar... Vai ficar 22,6, essas coisas. Vamos deixar como menos 16 sobre 2, mais ou menos. Esse aqui é 2 na 8 vezes 2, vai ficar 2 na 4, que é 16. Raiz de 2 e sobre 2. Certo? Então, ó, divide ali para identificar. A parte real é menos 8. Menos 16 sobre 2 é menos 8. Mais ou menos 16 sobre 2 vai ficar mais ou menos 8 raiz de 2i. Tá? Então, nós temos que o alfa é menos 3 e o beta é 8 vezes raiz de 2. Tá, se vocês quiserem trabalhar, vamos supor, tem calculadora, tá? Não querem trabalhar com essa forma aqui, pega 2 casas decimais. Não tem problema. Professor, quando acontece essas situações assim de número que fica no I, né? Eu esqueci, eu acabei de fugir o nome. Isso daí acontece mais na parte da elétrica, né? Acontece nos circuitos elétricos, mas acontece também quando tu tem... Ó, isso aqui, né, essa equação, ela vai ter 3 termos, né? Um que é o que digamos a favorável ao movimento, que é a aceleração, tá? Esse termo aqui é favorável, mas esses 2 termos aqui, ó, isso aqui é o coeficiente de amortecimento e a constante da mola, que eles trabalham para restaurar a posição de equilíbrio. Então, dependendo da combinação, qual é o termo que vai ser dominante, tu poderá ter um amortecimento assim, ó. Ela vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, mais curtinho, a amplitude vai diminuindo. Então, se acontecer isso aqui, é uma situação como essa. Por que o alfa deu menos 3 que eu estava copiando no Ah, menos 8. Eu já achei que eu tinha me perdido. Não. Eu não cheguei a multiplicar tudo por 8, ele multiplicar aquela fração e deu certo. Né? Tá. Se eu multiplicar por 8, deixa uma fração deu certo. Deixa uma fração deu certo. Não, beleza. Ideia chocando. É grande? Não tem problema. É mais para facilitar, né? Então, tá? Não tem nenhum problema de trabalhar com um oitavo ali, que é 0,125. E depois a raiz vai dar mais fácil. Deu raiz de menos 8. Sim. Daí quando a gente coloca o alfa e o beta, é só uma forma de representar que aquilo ali é com números imaginários. Daí por isso pega o primeiro inteiro e o segundo sem o i. O que acontece? Sempre que tu tiver raízes imaginárias, tá? Tu vai ter uma parte real, como a gente chama aqui, né, antes do sinal de mais ou menos, que a gente vai chamar de alfa, e a parte imaginária, que é chamada de beta, tu vai pegar a parcela positiva. Então, no caso, teria uma raiz que é menos 8 mais 8 raiz de 2 vezes i, e a outra raiz é menos 8 menos 8 raiz de 2 vezes i. Tá? Então, tu considera sempre o beta positivo. Isso simplifica as operações que vêm depois. Bom, aí o que tu vai ter? Lembrando lá do caso geral, né? Quando tu tens estas raízes imaginárias, tu tem uma combinação de exponencial com senos e cossenos, tá?
Vamos fazer passo a passo aqui. A base da solução. Só para a gente fixar aquela linguagem lá dos espaços vetoriais. Onde é que entra o alfa? O alfa entra aqui, ó, no expoente do E. Tá? E o beta, ele entra aqui no argumento do seno e do cosseno. Então, aqui vamos botar a letra T só para a gente lembrar que a variável independente é o tempo, né? Senão vai ficar meio estranho, tá? Para ficar de acordo com a anotação do livro, é bom a gente observar isso. Então, lembrando sempre, né, as equações diferenciais de ordem 2, lineares, coeficientes constantes e homogêneas, têm como base duas soluções linearmente independentes, e no caso das raízes da equação de ser raízes complexas, correspondem a essas funções, seu produto exponencial por seno e cosseno. Então, a solução geral vai ser U, né, no caso U de T, C1 e na menos 8t, seno de 8 raiz de 2t, mais C2 e na menos 8t, cosseno. Aqui, tá, pessoal? Não importa a ordem que vocês escrevam lá, o seno e o cosseno, isso não faz diferença, tá? Então, agora, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com as condições iniciais, né? Conforme a gente já viu, quando a gente tem um problema de uma equação de segunda ordem com duas condições iniciais, calculamos primeiramente a solução geral e depois a gente vai determinar o valor das constantes C1 e C2, de modo que essas condições iniciais, U de 0 igual a 1/2 e U' de 0 igual a 0, sejam satisfeitas, tá? Então, agora vamos substituir. Vamos substituir T igual a 0. Tá? Então, o que a gente tem? Vamos fazer passo a passo. Tá? A gente calcula U de 0 e depois calcula a derivada. U de 0. C1 e na menos 8 vezes 0, seno de 8 raiz de 2 vezes 0, mais C2 e na menos 8 vezes 0, cosseno de 8 raiz de 2 vezes 0, tem que dar 1/2. Vamos trabalhar com essa igualdade aqui, ó. Ó, U de 0, isto é, o valor do deslocamento, quando substitui o T por 0, é igual a 1/2. Então, lembra lá do cálculo, né? E na 0 é 1, seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, C1 vezes C na 0 vezes 0. E na 0 é 1. Eu vou colocar o 1 ali. Ganha tempo. Mais C2. E na 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Igual ao meio. Então, olha só. Vai dar 0. Vai dar C2 igual ao meio. Então, já concluí que C2 é 1/2. Então, vamos colocar aqui no cantinho. C2 é 1/2. Vou deixar aqui reservado.
vai vir. O bicho vai pegar. Ah, aqui, né? Tem que calcular a derivada. Vamos esperar. Terminar aqui. Copiar. Vamos apagar essa parte de baixo e vamos calcular a derivada primeira da função de t. O C1 é o que a gente vai ver agora. Tá? Isso. Porque a gente não tem condição de achar o C1 aqui. Né? Ainda não. Só com a condição inicial no zero, o U de zero não é suficiente. A gente vai precisar da derivada. Para achar sabendo que o U de zero é zero, a gente vai achar o C1. Porque o C2 a gente já conseguiu descobrir. Então vamos lá. U'. Ó. Regra do produto aqui, ó. C1 vezes menos 8, e na menos 8t vezes o seno, mais exponencial vezes a derivada do seno, e na menos 8t, derivada do seno é cosseno, vezes a derivada que tem aqui dentro, 8 raiz de 2. Fechou ali. Essa é a derivada do primeiro termo. Mais C2, derivada exponencial, menos 8e na menos 8t, cosseno de 8 raiz de 2 vezes t, mais, vou deixar mais por enquanto aqui, e na menos 8t. Lembra que a derivada do cosseno é menos seno. Então esse mais aqui vai virar menos. Derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar seno de 8 raiz de 2t. E como a derivada de 8 raiz de 2t é 8 raiz de 2, vai aparecer um 8 raiz de 2 aqui na frente. Aí fechou. Pequeno, né? Pequenininha a expressão, né? Agora lembra. O linha de zero é igual a zero. Então, a gente vai substituir o t igual a zero em todos esses termos. Tá? Vamos ver. Menos 8, t na zero. Quando for sendo de zero, pessoal, só vou colocar zero, né? Vamos botar 8 raiz de 2 vezes zero. Mais 8 raiz de 2, e na zero, cosseno de zero. Tá? Para simplificar o processo de cálculo. Porque cosseno de zero é 1 e na zero é 1. Mais C2, menos 8, e na zero, cosseno de zero, menos 8 raiz de 2, e na zero, cosseno de zero. Isso aqui tudo tem que dar zero. Vamos ver o que acontece aqui. Se der zero, a gente vai riscar. Dá zero. E aqui dá zero. C1. O que vai sobrar aqui? 8 raiz de 2. C2. O que vai sobrar ali? E na zero é 1, cosseno de zero é 1, menos 8. Igual a zero. Substitui o C2. Que vale 1,5. Vai calcular o C1. Vamos ver quanto é que vai dar o C1, então. Menos 8 sobre 2 é menos 4. Vai ficar 4 dividido por 8 raiz de 2. Então tá aí.
peguei tão bem essa segunda parte, até a primeira estava bem tranquilo, mas realmente essa segunda complicou. Essa derivada aí isso é forte. Todas no fim vai chegar nesse ponto aí, ou foi só uma circunstância? Olha, eu noto que, tanto no caso dos circuitos elétricos, como no sistema massa-mola, quando tu tem todos os termos presentes, tá? A força devido à aceleração, constante de amortecimento e a constante da mola, cresce. Claro, tem situações em que tu vai ter duas raízes negativas. Eu lembro que eu comentei, depois eu fiquei pensando. Esse aqui, ó, tá, é o caso do amortecimento, né? Porque tu vai ter uma combinação de forças, mas ele vai dissipar energia. Então ele vai oscilar um pouco, vai diminuir a amplitude e vai tender a zero. Tá? O amortecimento crítico é quando tu tem as duas raízes reais negativas. Sim. Ele vai e volta e não oscila. Então é isso. Né? Posso concluir? O último pedacinho. Então, o que a gente vai fazer agora vai substituir, né, para concluir a solução do problema, substituindo o C1, 1 sobre 2 raiz de 2, o C2 igual ao meio, tu vai ter a solução completa do problema. E a gente pode fazer o gráfico para a gente enxergar, né, o desenvolvimento dessa função ali, que vai ter comportamento oscilatório devido à presença do seno e do cosseno, e um comportamento amortecido devido à presença do exponencial com coeficiente negativo. Para mim, ok. Aqui, ó. Aqui. Vai ter o 1 sobre 2 raiz de 2 aqui. E aqui 1 meio. Essa é a solução do problema. C2 foi todo bom. Tem que ver se C1 para falar com tudo. Tá? Então, observa. Esse expoente sendo negativo, a tendência da exponencial, quando o expoente é negativo, o coeficiente é negativo, a tendência lá no infinito é ir para zero. Tá? Se não tivesse seno e cosseno aqui, ela iria direto para zero. Como tem o seno e o cosseno, multiplicando pela exponencial, o que vai acontecer? Ela vai sair, né, de uma posição que é o 1 meio, e aí vai fazer uma coisa assim, ó. Estou chutando aqui assim, né? É isso que ela vai fazer. Por quê? Vamos supor que não tivesse exponencial, fosse só seno e cosseno. Aí ela ia ficar oscilando indefinidamente, sem jamais voltar para o repouso. Como esse fator aqui, ó, ele está presente, ele vai forçar que no infinito ela tenda a zero. Só que ela não vai tender a zero monotonamente. Ela vai oscilar para cima e para baixo. Então, no caso, ele vai tender a zero, mas nunca vai chegar a zero. Mas é aquela coisa, né? Essa é uma linguagem matemática que corresponde à seguinte situação. Se tu tivesse um equipamento com sensibilidade suficiente, ele iria perceber essas vibrações aqui, por menores que sejam. Mas lá pelas tantas, tu pode botar um equipamento muito bom, mas daqui a pouco tu não vai perceber mais, porque a oscilação vai ter uma amplitude tão pequenininha que, por mais sensível que seja o equipamento, não vai perceber mais. Então, para todos os efeitos, né, ela vai voltar ao repouso, mas ela volta, de fato, ao repouso, né, no limite. Só que o limite é aquela coisa. Vamos pensar em termos reais, né, no mundo real, como acontecem as coisas. Se tu tem uma sala, por exemplo, um laboratório isolado, né, com paredes, com acústica, com tudo, com isolamento, tu vai ter pouco efeito externo atuando sobre aquele sistema, né, e aí tu vai perceber que daqui a pouco ele vai estar em repouso. Agora tu bota lá uma massa ali no meio da rua, ali, passa um carro, venta, não sei o quê, isso movimenta o objeto.
Então, depende da gente considerar assim, as condições do problema quais são? É aceleração, coeficiente de amortecimento e a constante da mola e somente esse chute inicial aqui. Se tu considerar isso aqui, né, lá após um certo intervalo de tempo, essa amplitude do movimento ela vai se tornar imperceptível. No infinito, realmente esse objeto volta para a posição de equilíbrio. Ok? Então é isso. Obrigado aí pelas perguntas. Vamos considerar encerrada a atividade de hoje.